single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day. Olá pessoal, tudo bem? Me chamo professor Eduardo, tá? Eu sou um dos professores de Química do projeto Pré-Enseja da Prefeitura de Maricá. Tenho o prazer de estar inaugurando a aula de Química para vocês, tá? Gostaria muito de estar presencialmente com vocês, mas infelizmente, devido a essa pandemia que a gente está vivendo, a gente não pode. Mas espero que vocês estejam se cuidando, lavando as mãos de vocês, usando o álcool quando é necessário, enfim. Então, olha só. Aqui eu coloquei para vocês o meu endereço no Instagram, peço a vocês para seguir lá, tá? E tem também o canal no YouTube, onde lá será colocado algumas aulas de Química, tá? Esse canal eu fiz especificamente para esse período de pandemia para ajudar as pessoas, tá bom? Então, caso você tenha interesse, só acessar, ok? E gostaria também de agradecer ao William Campos, tá? Que é o coordenador desse projeto, um projeto que vem ganhando muitos alunos para as universidades. E gostaria também de agradecer em especial ao prefeito de Maricá, o prefeito Fabiano Horta. Tá? É um prazer fazer parte desse projeto e estar trabalhando com vocês. Vamos lá, vamos começar a nossa aula. Bom, aqui eu tenho, galera, um link para vocês baixarem depois aí, no computador de vocês, esse material. Tá? Esse material vai estar disponível para vocês, só vocês acessarem esse link, tá? E baixar aí na casa de vocês no computador, e vocês podem estudar aí à vontade, ok? Bom, gente, a gente vai começar do básico, né? Eu sei que tem muita gente aí que está há muito tempo sem estudar, né? Então vamos fazer aquela revisãozinha. Então, o que é química, né? Quando a gente pergunta lá na aula, pô, o que é química para o aluno? O aluno às vezes fica, química é shampoo, química é detergente, né? É química isso? Sim, é química. Mas vamos lá. O que é química, teoricamente? É a ciência que estuda as substâncias e suas transformações. Então, tudo que é relacionado às substâncias e às transformações delas é química. Ok? Então, vamos lá. Seguindo. Benefícios da química para a sociedade. Bom, nós temos os medicamentos, produtos de limpeza, alimentos, cosméticos para deixar a gente bonito, entre outros, né? Então, esse aqui é só alguns dos exemplos do benefício que a química pode trazer para a gente, para a nossa sociedade. Mas a química também traz malefícios, que eu vou mostrar para vocês aqui, tá? No próximo slide. Malefício da química, né? As armas químicas, né? Nós tivemos aí na Segunda Guerra Mundial o uso indevido da química, com a bomba atômica que foi lançada em Hiroshima e Nagasaki, né? A química também, quando ela não é devidamente utilizada, as pessoas poluem o ambiente, como a gente pode ver na foto aqui, ó, né? Eu tenho aqui a poluição de uma indústria, jogando CO2 na atmosfera, jogando NO2, enfim, depende do que a indústria é. E aqui eu tenho uma praia ou um mangue, né, totalmente poluído com garrafa PET, vasilha de Cleibon, de manteiga, enfim, saco plástico, né? Então, na verdade, a química ela vem para o nosso malefício quando nós, seres humanos, usamos ela para o malefício, usamos ela errado, né? Quando a gente utiliza a química para o nosso bem, é só alegria, tá? Então vamos lá, próximo slide. Bom, começando. O que é matéria? Bom, matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa um lugar no espaço, né? Aqui eu coloquei como exemplo: cadeira, mesa, lápis, caneta, apontador, borracha, o videogame, ou seja, tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, isso é uma matéria. Beleza? E energia? Bom, quando a gente pega a definição de energia, a gente vai ver lá nos livros didáticos que fala o seguinte: é tudo aquilo capaz de realizar trabalho. Aí eu pergunto, o que é trabalho? Né? Na verdade, o trabalho e a energia são sinônimos, né? Não há energia se não há trabalho, não há trabalho se não há energia. Então,
Nas minhas aulas eu costumo falar de energia. É uma frase que não é colocada nos livros didáticos, mas eu sempre nas minhas aulas, quando eu falo desse assunto, eu falo para os alunos. Energia é o que faz as coisas acontecerem. Ponto. Você não vai encontrar isso no livro didático, você só vai encontrar aqui no meu canal e na minha aula. É o que faz as coisas acontecerem. Para pensar. Quando você acorda naquele dia frio, aquele dia que está nublado, você acorda meio sem energia, cheio de preguiça, doido para ficar na cama. Você não tem energia, você não tem vontade de levantar, você não tem vontade de fazer nada dentro de casa, de limpar, de fazer nada. Agora, quando tu levanta, tu abre a janela, vê o sol entrando pela tua janela, um dia bonito, o céu azul, passarinho cantando, cachorro latindo, tu já começa a pegar energia para poder fazer o seu dia a dia com energia. Ou seja, energia é o que faz as coisas acontecerem. Tá? Então vamos lá, próximo slide. Bom, a energia pode ser transformada? Sim, a energia pode ser transformada. Graças a Deus que a energia pode ser transformada. Aqui eu peguei um exemplo de um eletrodoméstico que tem na nossa casa, muito comum, que é o micro-ondas. Qual é o tipo de energia que a gente utiliza para o micro-ondas funcionar? A energia elétrica. Certo? Agora vamos parar e vamos pensar no funcionamento do micro-ondas, para a gente poder entender quais são as energias que serão transformadas a partir da energia elétrica. Bom, quando você liga o micro-ondas, o que tu vê logo de cara? Aí eu pergunto, para que serve o micro-ondas? Aí todo mundo fala, para aquecer, para assar, para fritar, enfim, para fazer os alimentos. Beleza, ele serve para isso. Mas vamos pensar no funcionamento dele no todo. Bom, quando a gente fala que ele é usado para assar, para fritar, para ferver a água, para aquecer, a gente está utilizando uma energia que é chamada de energia térmica ou energia calorífica. Então está aí já uma primeira transformação de energia. Certo? Aí eu coloquei aqui também que tem energia luminosa. Aí tu vai falar, pô, Eduardo, energia luminosa? Da onde? Olha, quando tu liga o micro-ondas, a luzinha do visor ela acende. Para mostrar ali o tempo que tu vai marcar de cozimento do alimento. Quando tu abre a porta-luz dentro do micro-ondas ela acende, ou seja, tem energia luminosa. Beleza? Ou seja, mais um tipo de energia que foi transformada a partir da energia elétrica. Energia sonora, essa é fácil. Quando o alimento fica pronto, o que acontece com o micro-ondas? Ele te avisa como? Apitando, certo? Então, energia sonora. E energia cinética? Bom, da onde vem a energia cinética? Primeiro, o que é energia cinética? Energia cinética é aquela energia que está envolvida no movimento. Tudo que se movimenta é energia cinética, certo? Por exemplo, o ventilador. A hélice do ventilador, quando tu liga, a hélice do ventilador começa a girar. Essa energia cinética. Tá? Então tudo está relacionado ao movimento e energia cinética. E aonde está a energia cinética no micro-ondas? No prato que vai girar dentro do micro-ondas. Beleza? Até porque se você pega um frango, bota dentro do micro-ondas, no prato, e deixa ele lá aquecendo, se o prato não girasse, você ia aquecer só de um lado. Porque não tem energia vindo da porta para dentro. A energia vem lá de dentro do micro-ondas, para o alimento, de dentro para a porta, ok? Então, se o prato não girasse, o frango ia assar só de um lado e ia queimar, tá? Então, aqui, com um simples aparelho, eu mostrei para vocês que eu posso transformar energia. Nesse exemplo, eu transformei a energia elétrica em 4 outros tipos de energia diferentes. Beleza? Espero que vocês estejam entendendo até aí. Bom, estrutura da matéria. Bom, galera, daqui a pouco eu vou falar que a matéria também pode ser transformada, tá? Mas vamos entender o que é a matéria. Eu falei ali que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Agora a matéria ela é formada por minúsculas partículas que a gente chama de átomo, tá? Então imagina, vou dar um exemplo aqui, para vocês entenderem. Pega um pedaço de pão e vai cortando com a faca, partindo a metade, vai partindo, vai partindo, vai partindo, vai partindo, vai partindo. Vai chegar uma hora que tu não consegue mais partir esse pão. Chegou na mínima partícula, chegou no átomo. Beleza? É um exemplo grosseiro, tá? Ou seja, o átomo é a menor partícula da matéria, tá? Bom, e da onde vem essa palavra? Ela vem do grego e significa indivisível. A palavra átomo significa indivisível.
Tomos significa divisível e o A na frente é negação, significa não divisível. Tá? Hoje, nós sabemos que o átomo é divisível, é dividido. Ele é dividido em quê? Prótons, nêutrons e elétrons. Aí você vai falar, pô, professor, então o nome do átomo está errado. Está errado. Não era para ser chamado de átomo, mas é chamado de átomo até hoje. Tá? Então, hoje a gente sabe que o átomo ele é divisível, é dividido. Ok? Beleza. Acho que tem... Bom, vamos lá, olha só. A matéria, ela é formada em 3 estados, né? Sólido, líquido e gasoso. Aí eu peguei essas 3 imagens aqui e coloquei para ilustrar a vocês o estado de aglomeração das substâncias em cada estado físico, certo? No primeiro desenho, que é no estado sólido, você está vendo as moléculas são as bolinhas, tá? Cada bolinha dessa é uma molécula e eu tenho aqui um aglomerado de moléculas para formar uma substância, ok? Então você observe que as bolinhas estão todas juntas, ou seja, no estado sólido as moléculas ficam completamente juntas. É como se estivesse frio, você fica agarradinho com alguém. Está frio, ou seja, sólido, se junta, ok? No estado líquido, você observa que as bolinhas já estão um pouquinho mais afastadas. Está vendo aqui no desenho? Então, no estado líquido, é um estado intermediário entre o gasoso e o sólido. A molécula começa a se afastar um pouquinho. Você consegue perceber, se você pega um pedaço de gelo, pega um gelo, por exemplo, e coloca ele sobre a pia, tu começa a ver ele derreter. Ou seja, você começa a ver, a molhar, né? Molhar o local. Ou seja, aquele estado sólido está virando líquido. Você está vendo as moléculas se espalhando pelo local ali onde você colocou o gelo. Tá? E no estado gasoso, a molécula está completamente afastada uma da outra. Tá? Observe que aqui nesse balão, o nome desse aparelhinho é balão. Tá? Balão volumétrico. Observe que tem uma rolha. Por que tem a rolha em cima do balão? Porque o que acontece? Se você abrir essa rolha, o que vai acontecer com as moléculas? O que vai acontecer com as moléculas? Ela vai escapar. Por quê? Porque a molécula ela se afasta uma da outra com muita facilidade no estado gasoso. Tá bom? Próximo slide, por favor. Vamos lá? Beleza. Aqui a gente vai falar sobre mudança de estados físicos. Bom, eu peguei aqui como exemplo a água. Tá? Eu tenho aqui a água no estado sólido, a água no estado líquido e a água no estado gasoso aqui. Beleza? Aí é o seguinte, vamos fazer aquela brincadeira. Quando eu passo a substância do estado sólido para o líquido, tem um nome. Vamos lá, quem adivinha aí qual é o nome? Quando eu passo a substância do estado sólido para o líquido, quem adivinha? Quem acertar vai ganhar o ingresso para o jogo do Mengão quando a quarentena acabar. Bota aí para mim. Aperta aí, por favor. Sólido, líquido, gasoso, beleza, vamos lá. Fusão. Quem falou fusão ganhou o ingresso. Só me cobrar depois lá no meu Instagram. Beleza? Vai lá no meu Instagram lá e cobra o ingresso para assistir o jogo do Mengão. E quando eu passo a subir... antes de eu passar para o próximo exemplo, sólido para o líquido. Exemplo de uma mudança do estado sólido para o líquido. Muito simples. O gelo derretendo, picolé derretendo, sorvete derretendo. Beleza? Próximo. Quando eu passo do líquido para o gasoso, qual é o nome dessa mudança de fase? Ebulição. Certo? Na ebulição, no caso aqui a água, que é o exemplo que eu estou utilizando, ela está passando do estado líquido para o gasoso. Beleza? Exemplo. Ferver a água. É um exemplo. Só que é o seguinte, ebulição se divide em 3 casos, que eu coloquei de vermelho aqui em cima. Evaporação, vaporização e calefação. Vamos agora aqui exemplificar os 3. Né? Bom, o que é evaporação? Evaporação é a mudança do estado líquido para o gasoso, só que é um processo lento. Por exemplo, você pegou a roupa, lavou a roupa, botou a roupa lá pendurada no varal. A água ali, ela vai evaporar lentamente, com a ajuda do vento, do sol. Beleza? Isso é evaporação. Vaporização
já é um processo também do estado líquido para o gasoso, só que é mais rápido. Por exemplo, você pegar a água, colocar na panela para ferver e você esquece a água lá. Aí o que vai acontecer? A água ela vai vaporizar, vai entrar no estado de vapor. Beleza? E calefação também é uma mudança de estado do líquido para o gasoso, só que é um processo muito rápido, instantâneo. Na hora, passa do estado líquido para o gasoso. Exemplo, você fritou um ovo na frigideira, tira o ovo, abre a torneira e bota a frigideira embaixo. Aí você vai ouvir aquele barulho, aí sobra a fumaça branca. Essa fumaça branca que está subindo é a água passando do estado líquido para o gasoso muito rápido. Tá? Isso é calefação. Beleza? Bom, outra mudança de estado físico. Condensação. Que acontece quando? Quando você passa do estado gasoso para o líquido. Exemplo. Você pega a chuva. A chuva é um exemplo de condensação. Tá? Um outro exemplo. Você ferveu a água, botou a tampa em cima da panela, né? Aí, quando começa a ferver, a água começa a bater naquela tampa que está no estado gasoso. Quando ela bate na tampa, ela condensa, ou seja, volta para o líquido. Esse também é um exemplo. Tá? Agora aqui, outra setinha. Do líquido para o sólido. Solidificação. Essa é fácil. Você pega a água, né, coloca no congelador, ela vai virar o gelo. É um exemplo de solidificação. Você pega lá para fazer sacolé, fazer sorvete, tá? Tudo isso é solidificação. E a última mudança de estado físico, sublimação. Observe que a seta ela está com duas pontas, que significa que vale tanto indo do sólido para o gasoso, quanto do gasoso para o sólido. Então a sublimação é uma mudança de estado físico do sólido para o gasoso sem passar pelo líquido, ou do gasoso para o sólido sem passar pelo líquido. Beleza? Exemplo de sublimação, naftalina, muito utilizado aí por uns torcedores do Vasco, né? Bota lá na camisa do Botafogo, né? Então, sublimação, naftalina é um exemplo. Outro exemplo, gelo seco. O gelo seco também passa do estado sólido para o estado gasoso direto, sem passar pelo líquido. Beleza? Espero que tenha entendido até aí. Próximo. Bom, agora a gente vai falar dos fenômenos. Fenômenos físicos e fenômenos químicos. Bom, o que é um fenômeno físico? Fenômeno físico é aquele que ocorre sem mudar a estrutura interna da substância. É um processo reversível. Você consegue voltar ao estado inicial. Tá? Então, o fenômeno físico é um processo que acontece sem mudar a estrutura interna da substância. Por exemplo, derreter gelo. Amassar papel. Bom, derreter gelo. Derreter gelo, você pegar o gelo, a água no estado sólido, passar para o estado líquido. Quando você faz isso, você não muda a substância. A água não deixa de ser água porque você derreteu o gelo. Ela continua sendo água, só que em outro estado físico. Isso é um fenômeno físico. Tá? Amassar papel. Papel, né, que é celulose, você pega, amassa o papel, beleza? Deixou de ser celulose porque você amassou? Não, não deixou de ser celulose porque eu amassei. Ou seja, é um fenômeno físico. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Próximo. Aqui apareceu o exemplozinho do gelo derretendo. Fenômeno químico. Bom, o fenômeno químico, ele ocorre mudando a estrutura interna das substâncias. É um processo irreversível, tá? Então, no fenômeno químico, as substâncias são transformadas. No físico, não, tá? Por exemplo, fritar um ovo. O ovo, todo mundo sabe como que ele é quando você quebra ele lá. Quebrou o ovo, a casca do ovo. Você bota na frigideira para fritar, depois que você frita, ele mudou a forma dele, a estrutura dele mudou. Certo? Agora, pensa, se você ficar na dúvida quando o fenômeno é físico ou químico, você pensa em voltar para o estado inicial. Você fritou o ovo, tu consegue voltar o ovo para o estado inicial, que ele era cru? Tu não consegue. Ou seja, isso é um fenômeno químico. Tá?
Queimar papel é um outro exemplo de um fenômeno químico. Se você pega o papel que é celulose, você queima, você transformou a celulose em carvão. Acabou. E você não consegue mais fazer esse carvão voltar a ser celulose. Beleza? Próximo slide. Bom, elementos químicos. Todos os elementos químicos são representados por símbolos. Beleza? Vamos observar aqui algumas regras. Quando o elemento for representado por uma letra somente, esta deve ser maiúscula. Então o que acontece? Alguns elementos químicos são representados apenas por uma letra. Quando isso acontecer, ela tem que ser maiúscula. Exemplo, hidrogênio. Hidrogênio é representado pelo H. Observe que o H está maiúsculo. Beleza? Oxigênio também é representado por uma letra, que é o O. E essa letra é maiúscula. Só que existem alguns casos de elementos que são representados por duas letras. Quando isso acontece, a primeira tem que ser maiúscula e a segunda minúscula, obrigatoriamente. Tá? Exemplo, cálcio. O símbolo é Ca. Observe que a primeira letra é maiúscula e a segunda minúscula. Ferro, símbolo Fe. Primeira letra maiúscula, segunda minúscula. Tranquilão. Beleza? Tipos de substâncias. Bom, substâncias simples é aquela que a fórmula química apresenta um só tipo de elemento químico. Aqui está a fórmula do gás oxigênio, que é o ar, que é o principal elemento que a gente respira. Né? A fórmula é O2. Observe que nessa molécula eu tenho um elemento. Que elemento é esse? O oxigênio. Então essa substância é simples. Beleza? Na molécula do gás nitrogênio, N2, eu tenho um elemento. Que elemento é esse? Nitrogênio. Ou seja, então essa substância ela é simples. Tá? Então a substância simples é formada por apenas um elemento químico. Beleza? Vamos ver agora a substância composta. A substância composta, a fórmula é formada por dois ou mais elementos. Por exemplo, H2O, que é a fórmula da água. Eu tenho dois elementos, hidrogênio e oxigênio. Então, essa substância é composta. Beleza? Aqui é a fórmula do ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico a gente encontra na água de bateria de carro. Eu tenho aqui 3 elementos, hidrogênio, enxofre, que é o S, e oxigênio. Beleza? Então, uma substância composta. Próximo slide. Vamos aprender a contar o número dos elementos e átomos numa molécula? Então, vamos lá. Eu coloquei 3 exemplos aqui para a gente aprender a contar o número de elementos e o número de átomos numa molécula. A primeira é muito simples, né? O gás oxigênio. Eu tenho um elemento, que é o oxigênio, e 2 átomos. Esse númerozinho de baixo da fórmula é chamado de atomicidade. É a quantidade de átomos que tem na molécula. Tá? Eu só tenho 2, então 2 átomos. Beleza? Na próxima, que é a H2O, que é a água, eu tenho 2 elementos, que é o hidrogênio e o oxigênio, e tenho 3 átomos. Onde estão os 3 átomos? 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio, que fica aqui. Ó. 1 está aqui. O 1 não precisa botar. Sempre o 1 não vai aparecer na fórmula. Beleza? E sempre atrás do elemento que aparece o número. Tranquilão? Na próxima, que é o ácido sulfúrico, eu tenho 3 elementos, que a gente viu no slide anterior. Hidrogênio, enxofre e oxigênio. Mas eu tenho 7 átomos. Caraca, de onde são os 7 átomos? Fácil. Ó, 2 hidrogênios, 1 enxofre, que está aqui e não aparece, porque o 1 não precisa colocar, 3 e 4 oxigênios, ou seja, 7 átomos. Beleza? Aprenderam a contar? Espero que sim. Substâncias puras. Bom, o que é uma substância pura? São aquelas formadas por um único tipo de substância. Aqui eu coloquei 2 exemplos. Um é água destilada. A água destilada é a única água pura que existe. Muita gente acha que a água mineral é pura. A água mineral não é pura. Pega o rótulo da água mineral e vê quantos elementos químicos tem ali atrás. Quantas substâncias tem. Ou seja, não é pura. Tá? A única água pura que tem é água destilada, feita em laboratório. Beleza? Aqui eu tenho cubos de alumínio. Isso aqui também é puro, porque eu só tenho alumínio. Tá?
Próximo slide, por favor. Substância pura simples. Substância pura simples é o seguinte. É quando num sistema, um sistema pode ser um recipiente. Só tem um tipo de substância e essa substância é simples. Por exemplo, vamos supor que essa bolinha azul seja o oxigênio. Cada bolinha azul dessa é um átomo de oxigênio. Aqui eu tenho 2 átomos de oxigênio junto, ou seja, O2, que é o gás oxigênio. Ou seja, eu só tenho O2, 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 O2 aqui dentro. Então, essa substância ela é pura e simples, porque a substância em questão é uma substância simples, que só é o oxigênio, que é a bolinha azul. Beleza? Próximo slide. Substância pura composta. A substância pura composta é o seguinte, é quando dentro de um recipiente aparece somente um tipo de substância composta. Imagine que agora que a bolinha amarela é o oxigênio e a bolinha azul é o hidrogênio. Então eu tenho 2 H's ligados na bolinha amarela, 2 H's ligados no oxigênio, tá? H2O. H2O, 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 ou seja, aqui dentro só tem H2O, e H2O a gente viu que é o quê? Uma substância composta. Então isso aqui é uma substância pura composta. Misturas. Bom, o que é mistura? A mistura é feita por 2 tipos de substâncias ou mais. Por exemplo, leite integral. O leite integral é uma mistura. Eu tenho gordura, lipídio, cálcio, ou seja, vários compostos, várias substâncias dentro do leite. Tá? Apesar de a olho nu a gente ver uma coisa só, mas tem ali várias substâncias. A água do mar também é um exemplo de mistura. Além da água, eu tenho cloreto de sódio em grande quantidade, outros sais minerais, poluição, urina de gente que vai lá fazer um xixi na água, enfim, várias coisas. Ok? Tipos de misturas. Mistura homogênea. A mistura homogênea é aquela que você mistura 2 ou mais substâncias e só vê uma fase. Por exemplo, água e açúcar. Se você pegar água e misturar açúcar em quantidade pequena, claro que se você colocar uma quantidade muito grande de açúcar, vai para o fundo. Tá? Colocar uma quantidade pequena, vamos supor um copo de 300 ml de água e uma colher de sopa de açúcar. Né? Você vai mexer ali, vai dissolver, você não vai mais ver açúcar, porque a açúcar vai estar toda dissolvida na água. Você vai ver um sistema assim, do jeito que está aqui. Ó. Isso é uma mistura homogênea. Mistura homogênea é quando eu vejo uma única fase, quando eu misturo 2 ou mais substâncias. E a mistura heterogênea? É quando você mistura 2 ou mais substâncias e você vê 2 ou mais fases. Por exemplo, água e óleo. O óleo mistura na água? Não mistura na água. Né? Você vai ver algo assim, que está nesse desenho. Você vai ver o óleo em cima, porque o óleo é mais leve, né? Menos denso, ele fica em cima, e a água que é mais densa fica embaixo. Você vai ver a separação. Conseguiram perceber a diferença entre mistura homogênea e mistura heterogênea? Beleza. Bom, vamos agora para métodos de separação de mistura. Bom, primeiro método que a gente utiliza para separar a mistura: decantação. Decantação serve para separar misturas heterogêneas de um sólido num líquido ou de um líquido num líquido. O que é isso? Uma mistura heterogênea, água e areia. De um líquido num sólido, quer dizer, de um sólido num líquido. Beleza? Água e areia. E de um líquido num líquido? Também heterogênea, água e óleo. 2 líquidos. Tá? Olha como é que fica aqui. Água e areia. Você vai ver, colocou a mistura, você vai ver algo assim. A areia fica em suspensão na água. Se você deixar um tempo em repouso, o que vai acontecer com essa areia? Ela vai toda para o fundo do recipiente, que é esse outro desenho aqui. Tá? Esse processo da substância ir para o fundo do recipiente é chamado de decantação. E como é que você separa? Você pega a água e entorna assim devagarzinho por cima e deixa o sólido lá. Tá? Agora, para você separar a água do óleo, muita gente acha que é impossível, mas é possível separar a água do óleo se você tiver aí um aparelho que é chamado de funil de bromo ou funil de decantação. Como é que funciona esse aparelhinho? Que é muito comum ter no laboratório.
você coloca, aqui tem a torneirinha, tu fecha essa torneira, tu pega a mistura de água e óleo e coloca ali. Deixa um pouquinho em repouso, tu vai ver logo a separação da água e do óleo, como está aqui na figura. Tu vai, abre a torneira e coloca um recipiente aqui embaixo. Abre a torneira devagarzinho. O que vai acontecer? O líquido que está embaixo aqui, que é a água, vai começar a descer. Tá, desceu. Tu vai ver aqui um risco, tá vendo? Esse risco é chamado de menisco. Quando esse menisco chegar aqui, que você consegue enxergar também, quando você está fazendo a sua experiência no laboratório, chegou bem aqui na torneirinha, tu fecha. Aí o que vai acontecer? O óleo vai ficar dentro do funil e a água toda saiu. Beleza? Ou seja, separou a água do óleo, fácil, mole. Próximo. Filtração. Separa também uma mistura heterogênea de um sólido num líquido. Por exemplo, água e areia. Isso aqui é muito simples, em casa a gente consegue fazer. Só você ter um funil, aquele papel de filtro, que muita gente chama de papel melita, né? Aí você tem lá uma mistura de água e areia. Tu pega essa mistura, joga aqui. Olha, o que é esse negocinho aqui, esse pauzinho aqui? Esse pauzinho é um bastão de vidro que você coloca para poder você direcionar a mistura para um ponto só, para poder você não se sujar todo quando você estiver fazendo a experiência. Porque você pode estar fazendo uma experiência com ácido, se você jogar sem esse material, sem esse bastão de vidro, pode respingar ácido em você. Então você usa como um guia. Tá? Aí você coloca essa mistura aqui, o que vai acontecer? A água, que é o líquido, vai sair, que a gente chama de filtrado, vai sair pelo papel, e a areia vai ficar retida no filtro. Separou a água da areia, mole. Beleza? Próximo. Destilação simples. Que aí quando a gente mostra esse aparelho para o aluno, ele fala, pô, simples ou complicado? Né? Qual é o aparelho? Né? Bom, para que serve a destilação simples? Serve para separar de misturas homogêneas, de um sólido num líquido. Por exemplo, água e sal. É tranquilo. Olha só. Eu tenho aqui um balão, né, que eu chamo de balão de destilação. Embaixo eu tenho um aquecedor, que no laboratório é chamado de bico de Bunsen. Aí eu tenho um termômetro aqui, com uma rolha, e esse termômetro está ali. Aí eu começo a aquecer. Aí eu fico ali olhando, parado, olhando para a mistura aquecendo. O que vai acontecer? Para que é o termômetro? Para eu olhar, quando chegar a 100 graus, eu vou começar a ficar monitorando essa experiência aqui. Porque quando chega a 100 graus, a água começa a ferver. A água sai daqui do balão, ó, vai subindo, vai tentar sair por aqui. Só que não vai sair porque tem a rolha. Qual é o único caminho que ela vai fazer? Vai entrar aqui. Essa água no estado gasoso vai entrar aqui, aí que está o segredo da parada. Que é o seguinte, ela vai entrar no condensador. Como é que funciona o condensador? Observe que aqui eu tenho uma entrada de água fria, que é uma borracha que está ligada lá na torneira. E aqui uma saída de água quente, que está num balde, para você recolher essa água, você não jogar essa água fora também, porque a gente tem que preservar o ambiente. Então, você pega essa mangueira e deixa ela no balde. Aí o que acontece? Essa água ela entra aqui e sai aqui, ó. Ela vem passando por dentro desse vidro. É um vidro dentro do outro, tá? Um vidro dentro do outro. Então essa água, qual é o papel dessa água que está entrando aqui e saindo por aqui? Esfriar esse tubo aqui, ó. Esfriar esse tubo, para quando essa água que está saindo daqui, sendo fervida e passando por aqui, quando ela entrar em contato com esse vidro mais frio, aconteceu o quê? Condensar. O que é condensar, que a gente viu antes? Passar do estado gasoso para o líquido. Aí a água começa a sair no estado líquido aqui do outro lado, ó. Vai saindo, vai saindo, vai saindo. Isso aqui é lento, um processo bem lento. Vai saindo até o sal ficar aqui. O sal vai ficar nesse balão e a água toda saiu para o outro lado. Tá? Isso é destilação simples. Próximo. Destilação fracionada. A destilação fracionada serve para separar misturas homogêneas, só que de líquidos. Por exemplo, derivados do petróleo. O petróleo é um óleo líquido, né? Um óleo, e ali a gente extrai várias coisas que a gente utiliza no nosso dia a dia. Né? Aqui eu coloquei um exemplo de uma torre de refino do petróleo. Como é que funciona mais ou menos? É só um esquema, tá? Aqui eu tenho o petróleo, né? Aí eu tenho uma bomba que joga. Esse petróleo é bombeado aqui, ó. Ele passa por aqui, por dentro de uma fornalha que está muito quente. Certo? Aí o que acontece? Quando ele é jogado dentro dessa fornalha, as substâncias mais leves são jogadas lá para cima. Lá para cima dessa torre, que é quem? O gás. Mas o que eles fazem?
Observe que eu tenho aqui vários compartimentos, do 1 ao 6. Ele fecha o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Fecha. Fecha e deixa só o 6 aberto. E bota lá uma determinada temperatura. Aí começa a sair o produto mais volátil. O produto mais volátil do petróleo é o gás. Tá? Aí o gás começa a sair e começa a entrar aqui, ó, nesse compartimento. Aí ele é extraído. Tá. Quando acabou de ser extraído, ele fecha o 6 e abre o 5. Os outros continuam fechados, tá? Abre o 5. Aí vai sair o segundo produto mais volátil do petróleo, que é quem? A gasolina. Aí sobe a gasolina e entra aqui. E é extraída. Beleza, beleza, beleza. Depois que foi extraída, fecha o 5, abre o 4. Aí vai sair o próximo mais leve. No caso que vai, na verdade agora é o mais pesado, né? Que é o querosene. E isso vai acontecendo até o mais pesado, o produto mais pesado do petróleo, que são os resíduos, que é parafina, asfalto, tá? Então por isso que é fracionado, é separado por fração e a gente utiliza o calor para poder isso acontecer, tá? Outros métodos de separação de misturas. Peneiração. Aí olha só, os próximos eu não escrevi porque é muito tranquilo, muito fácil, a gente faz na nossa casa direto. Então eu vou explicar aqui, só com a imagem vocês vão ver que é muito fácil. Peneiração serve para quê? Separar um grão maior de um grão menor. Tu utiliza uma peneira. Tá aí. Por exemplo, tu vai fazer um embolso na tua casa, tu não faz o embolso com aquela areola que chegou lá da loja de material de construção, porque tem um monte de pedra. Tu vai fazer o quê? Tu peneira para pegar aquela fininha, para a parede da tua casa ficar bem fininha. Tá? Bem lisinha, melhor dizendo. Catação. Como o nome diz, catação, catar. Né? Aqui eu coloquei um exemplo, uma usina de reciclagem, onde você tem ali as pessoas, tem uma esteira, quem nunca teve a oportunidade de ver uma usina de reciclagem, é uma esteira que vai passando e fica várias pessoas de um lado e do outro, e passou um material reciclável, a pessoa pega. Passou uma latinha de alumínio, eu pego. Passou uma garrafa PET, eu pego, e assim vai. Tá? Então tudo que é reciclável, a gente pega. Outro exemplo é escolher feijão. Quando tu compra o feijão na tua casa, tu não pega um saco de feijão lá e bota dentro da panela de pressão. Tu vai escolher os feijões. Né? Aquele que está ruim, tu tira. Isso é catação. Ventilação. Ventilação, tu vai usar o vento para separar um material que tem uma massa menor de uma com a massa maior. Aqui eu coloquei um exemplo, comida de passarinho. Né? Quem tem passarinho em casa, por exemplo, passarinho come durante o dia, no dia seguinte tu vai tratar, tu vai pegar lá o coxo do passarinho, você não pega aquela comida e joga fora. Por quê? Porque ainda tem ali algumas sementes. É só você soprar, você sopra, tira a semente, aquela casca de semente que ele comeu, e ainda vai ter algumas sementes ali, tu aproveita. Beleza? Imantação. A imantação é o seguinte, tu vai utilizar um imã para separar a mistura. Imagina que você tem uma mistura de pó de ferro ou limalha de ferro e enxofre, por exemplo, que é essa mistura aqui. Pô, aí você fala, cara, como você separa isso? Tranquilo, tu pega um imã, aproxima dessa mistura, que toda a limalha de ferro gruda no imã. Acabou, o enxofre fica lá. Tá? O nome desse processo é imantação ou separação magnética. Ok? E, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido. Tá? Quem aí tiver ainda algum tipo de dificuldade, pode me procurar no Instagram. Tá? Estou lá à disposição para poder ajudar vocês no que for preciso. Espero que vocês continuem se cuidando, lavando bem as mãos, utilizando as máscaras quando for necessário ir às ruas. Tá? E a gente se encontra em breve. Tá? Forte abraço e fiquem com Deus, galera.